Então vamos abrir lá em Isaías. Vamos primeiro em Mateus, né? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, depois a gente lê Isaías capítulo 6. Isaías 13. Mateus 13, desculpa. Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Agora eu queria pular aqui para o versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Torna insensível o coração deste povo. Engorda o coração desse povo. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo.
Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Fazendo um pequeno resumo, irmãos, do que nós vimos até aqui, porque nós não podemos perder o fio da meada, né? A palavra de hoje não é uma palavra que é isolada, né? Ela faz parte de todo um estudo que nós estamos fazendo. E o que tem sido falado está ligado com o que já foi falado. Então a gente não pode perder isso de vista, né? O capítulo 13 vai ser iniciado hoje, mas não podemos perder de vista o que já vimos no capítulo 12. Porque quando foi escrito o Evangelho de Mateus, não existia capítulo e nem versículo, né? Era um texto só. Os capítulos e os versículos nos ajudam a encontrar mais rápido o texto, mas também às vezes nos atrapalham no sentido de que parece que a história é cortada e começa uma outra história. E não é assim, né? Está tudo dentro de um contexto. Então nós vimos na semana passada a diferença do que é o reino dos céus e do que é o reino de Deus, né? Vimos que o reino dos céus é um capítulo do reino de Deus. É uma parte do reino de Deus, né? E esse reino tem capítulos. Por isso que Mateus fala que são os mistérios do reino dos céus. E só Mateus que usa esse termo, né? Reino dos céus. Se referindo a quê? A esse capítulo do reino de Deus, que se refere à era da igreja e à era do milênio, quando Cristo virá reinar nessa terra, né? Então, fizemos essa diferença na semana passada, porque o Senhor agora vai começar a desvendar para os discípulos os mistérios do reino dos céus. E por que que o Senhor, a gente vai entrar no capítulo 13, vai falar dessas 7 parábolas, né? O porquê que o Senhor falou por parábolas? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor. Por que o Senhor fala por parábolas? Então o Senhor se remete ao profeta Isaías, que nós acabamos de ler. No capítulo 6 do profeta Isaías, é um chamamento ali, porque no início do capítulo, aqui de Isaías, fala que ele viu o Senhor. E quando ele fala que viu o Senhor, na morte, no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele fala aqui que, no versículo 3, esses serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. A visão que Isaías teve aqui foi da Trindade. Isaías viu aqui a Trindade. Porque ele fala que os serafins falavam Santo, Santo, Santo. Por que ele falava Santo, Santo? Por que ele não falava Santo? Porque Deus é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo também. Né? E quando ele fala aqui no versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Amém. É mais uma evidência aqui de que quem está falando aqui é a Trindade. Amém. Mas a Trindade é santa, ela é perfeita, ela é cheia de glória. E essa glória enche toda a terra, né? Amém. E não é qualquer um que pode ir pelo Senhor. Porque quando Isaías se apresentou nesse chamamento, o que ele declarou anteriormente? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aconteceu o quê? Que um serafim pegou uma brasa com uma tenaz e tocou na boca de Isaías. E disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Aí ele estava preparado para ser enviado pelo Senhor. E esse texto, irmão, não sei se os irmãos que já vieram da denominação, né? Esse texto é sempre usado em pregações missionárias, né? Os pastores sempre usam esse texto, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu vou. Aí
O pessoal levanta a mão, né? Eu irei, vamos evangelizar, que não sei o quê. Mas... Não é que seja errado, né? Usar esse texto nesse sentido. A quem o Senhor vai enviar? O Senhor precisa enviar discípulos, enviar missionários, né? Mas nós, vendo esse texto, qual que é a mensagem que Isaías teve que pregar? Será que foi a mensagem de salvação que o Senhor mandou Isaías pregar? Como é que fala aqui, irmãos? Versículo 9. O que o Senhor disse para Isaías pregar? Vai e diz a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo. Olha só, irmãos. Como é que a gente vai explicar esse texto? O Senhor mandando um pregador, um profeta, enviando ele com essa mensagem, mandar ele tornar o coração do povo insensível. É o contrário. Fechar os olhos do povo, endurecer os ouvidos, para que não venha a ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Olha só a mensagem que Isaías teve que pregar. Sabe por quanto tempo que Isaías pregou essa mensagem? Ou a mensagem, né? As mensagens que ele pregou? E não foi ouvido? Vamos ter noção de quanto tempo Isaías pregou? E não foi ouvido? 50 anos. Imagina você pregar durante 50 anos e ninguém escutar a sua pregação. Ninguém ouvir o que você está falando. Ninguém te dá crédito. Durante 50 anos, Isaías falava, assim como também Jeremias, passou muito tempo pregando e o povo não dava ouvidos. É um puro louvor. Então, irmãos, como que nós vamos explicar o Senhor enviando um profeta, em vez de falar de salvação, falar o contrário? Fecha os olhos, tampa os ouvidos, endurece o coração, para que ele não se converta e não seja salvo. Será que nosso Deus é um Deus que não quer que o homem seja salvo? Lá no Novo Testamento, lá diz que Deus quer que todos os homens se salvem e que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, como que a gente vai explicar esse texto? Já arrasa o primeiro, mas a gente vai ficar um toco do carvalho lá. Vai ficar um toco. Esse toco aí vai ficar. Mas ele fez a mesma, a mesma advertência dessa aqui, bem parecida quando ele fala de Faraó, né? Que Moisés vai, mas ele disse que endureceu o coração. Deus ia endurecer o coração de Faraó. É uma outra referência que diz que Deus vai endurecer o coração. Mas Deus não quer a salvação de todos os homens? Né? O nosso Deus não é um Deus determinista, irmãos. O calvinismo diz que Deus determinou uns para a salvação e outros para a perdição, né? Isso é o calvinismo que diz, não é a palavra, né? Sim. Nosso Deus é um Deus de amor, irmãos. É um Deus de graça, de misericórdia. Então, como que nós vamos entender ele enviando o profeta para fechar o coração, né? O Senhor, lá em Mateus, no capítulo 13 que nós lemos, ele remete a essa profecia de Isaías. Mas lá o Senhor, ele fala um negócio que não está aqui em Isaías. E lá em Mateus vai estar a explicação do que não está aqui em Isaías. O do porquê que o Senhor endurece o coração. Vamos lá, Mateus? Capítulo 13. Quando os discípulos perguntam, né? Por que falas em parábolas? E o Senhor responde assim, ó, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Sim. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos
e de nenhum modo percebereis. Agora aqui no versículo 15 está a explicação do Senhor que não está em Isaías. Que fala assim, por que ele fala por parábolas? Por que ele fala de modo que eles não escutem e nem entendam? Porque o coração desse povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então aqui está o motivo do Senhor falar por parábolas. Porque o povo já estava com o coração endurecido. O Senhor não fecha o coração de ninguém, irmãos. Ele respeita o livre-arbítrio que ele deu para cada ser humano. A irmã citou Faraó. O Senhor só falou que iria endurecer o coração de Faraó na quarta vez que Faraó já tinha endurecido o seu próprio coração. Ah, você quer endurecer o seu coração? Tranquilo. Eu vou te ajudar a endurecer o seu coração. Não é isso que você quer? Então eu agora vou endurecer o seu coração. E nós vimos aqui com esse povo, aqui no capítulo 12, o que o povo fez com o Senhor. Né? Blasfemou contra o Espírito Santo, endureceu o coração de tal forma que o Senhor teve que fazer aquele portento. Quando sua família foi lá, Maria e seus filhos, os irmãos do Senhor, e disseram, sua mãe e seus irmãos estão aí. Mas o que eles iam fazer com o Senhor lá? Eles não iam chegar lá e concordar com o que o Senhor estava fazendo. Eles queriam tirar o Senhor de lá. Né? A gente vai ver isso lá no Evangelho de Marcos, de Lucas, que falam que os irmãos queriam impedir ele. Chamavam ele até de louco, os próprios irmãos. Então o Senhor aproveita a oportunidade para quê? Para cortar relações com a nação de Israel. E como que ele corta relações? Com aquela profecia portentosa que ele fez com a sua mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque a relação dele agora não é mais com o sangue, não é mais com a raça, não é mais com os filhos de Abraão na carne, mas são com os filhos de Abraão na fé. Qualquer um que fizer a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha mãe e meu parente. Então a relação do Senhor agora é a relação de fé, não é mais uma relação carnal de carne. Não é só porque nasceu de Abraão, que é filho de Deus. Agora o Senhor tem uma relação com a fé, com os filhos da fé em Abraão. E aquele povo fechou o coração para o Senhor. Ele endureceu o coração. Então o Senhor agora, para cumprir a profecia de Isaías, começa a falar por parábolas àquele povo. Para que aquele povo não entenda. Endurecer o coração, quando o Senhor fala aqui, essa palavra no grego, diz que é colocar uma cola, irmãos. Fechar os olhos é colocar uma cola nos olhos, para que os olhos daquele povo não fossem abertos. O nosso Senhor, ele respeita o livre-arbítrio de cada homem. Vamos lá, 1 Timóteo. Capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3. 1 Timóteo 2, 3. Daqui a pouco ela começa a separar. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui um pouquinho mais na frente, em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Depois não, Tito. Fala assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Então, irmãos, aqui com o povo de Israel, o povo judeu, o que o Senhor fez até agora com o povo judeu? Não foi se apresentar para o povo como Messias, como Salvador? Não foi dar uma oportunidade para o povo, né? Ele primeiramente veio para o que era seu. Mas o que os seus fizeram? Os seus o rejeitaram. Então não é que o Senhor cortou Israel. Não é isso. Ele veio para os seus. Mas os seus o rejeitaram. Então a partir do capítulo 12, quando os judeus rejeitam o Senhor vai abrir aqui um parênteses na história de Israel. Vai ser uma era parentética. Porque o povo de Israel não aceitou o Senhor. E o reino era para ser implantado naquele momento, irmãos. Se o povo de Israel houvesse aceitado o Senhor como Messias, o reinado do Senhor começaria ali naquela hora. O reinado milenial iria começar naquela hora. Mas como o povo rejeitou, e Deus não ia ficar sem um povo aqui na terra, ele abre uma era parentética para quê? Para ele incluir os gentios, separar os gentios, como um povo separado do Senhor, como nós decoramos aquele versículo lá em 2 Pedro, né? Um povo separado, uma nação santa, para representar ele aqui nessa terra e por um outro motivo. Para nos preparar para reinar com ele nas regiões celestiais. Então, a partir daquele momento, e nesses 2000 anos de história de igreja, irmãos, o que o Senhor tem feito com a igreja? Ele tem preparado cada um dos santos para reinar com ele durante o milênio. Porque o povo de Israel, ele tinha a palavra, ele tinha as profecias. E se ele aceita o Senhor como Messias, ali o Senhor ia proclamar o seu reino ali naquela hora. Porque essa era a vontade do Pai. Mas como o povo rejeitou, ele abriu uma era parentética. E nós fomos incluídos. E estamos sendo preparados, irmãos, pelo Senhor como uma noiva para o Cordeiro. Para podermos herdar com ele todas as coisas que o Pai entregou para ele. Né? Mas isso, irmãos, vai depender da nossa cooperação. Né? Quando o Senhor vai explicar as parábolas, ele explica para quem? Ele explica para os seus discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que creem no Senhor. Ou seja, não é mais uma relação de carne, porque é judeu, porque nasceu de Abraão. Não, agora é uma relação de fé. E aqueles discípulos tinham fé no Senhor, criam que ele era o Messias. Tanto é que no capítulo 16, aquela declaração de Pedro, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? O Senhor pergunta. Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a relação dele agora era uma relação de fé com aqueles que creem no Senhor. Então começa, irmãos, essa era parentética da igreja. Para que o Senhor nos prepare para poder reinarmos com ele, né? Era o quê? Parentética? É um parêntese, né? Que o Senhor abre para poder incluir um povo que não era povo. Né? E por que o Senhor faz isso, irmãos? Lá em Romanos fala que é para colocar em ciúmes a nação de Israel. Eu vou colocar vocês em ciúmes, porque vocês me rejeitaram. Vocês que eram meu povo, que era para me aceitar, para me receber como Messias, vocês me rejeitaram. Então agora eu vou para um povo que nunca escutou falar de mim, que não me buscava, um povo insensato. Eu vou até eles e eles vão me receber. Assim como Nínive recebeu a pregação de Jonas. O povo gentil recebeu a pregação e o Senhor falou que isso iria acontecer para colocar a nação de Israel em ciúmes. Né? Irmãos, cada palavra na Bíblia, cada passagem na Bíblia é relevante. E nós temos que estar atentos, irmãos, a tudo que o Espírito Santo inspirou os escritores a escrever aqui. E por que eu falo isso, irmãos? Olha o que acontece aqui. No final do capítulo 12, o que o Senhor fez? Mais uma vez, é bom a gente sempre repetir, né? No final do capítulo 12, o que o Senhor fez? Ele rejeitou a nação de Israel fazendo o quê?
dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Certo? Isso foi o final do capítulo 12. Por que ele fez isso? Por causa da blasfêmia. Por causa do endurecimento do coração. Então ele corta relações com a nação de Israel e começa a se voltar para os gentios. Ele inicia uma guinada. Ele começa uma guinada de 180 graus. E vai começar a deixar a nação de Israel e se voltar para os gentios. A gente tem que ter isso em mente. E olha o que acontece. A passagem do capítulo 12 para o 13 é contínua. Não existe um espaço de tempo. Porque começa assim. Naquele mesmo dia, ou seja, naquele mesmo dia que aconteceu isso, que a mãe dele foi lá e os irmãos foram lá, e ele falou aquela profecia portentosa, naquele mesmo dia, ele fez o quê? Saindo Jesus de casa, ou seja, saindo Jesus de casa, o que quer dizer isso, irmãos? Saindo de Israel. Saindo ele de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. O Senhor sai de casa, vai para o mar, vai para uma praia, entra no barco e fica no mar. E aquele povo fica na praia, escutando o Senhor falar. Olha, irmãos, a figura. Ele sai da casa, sai da nação de Israel, vai para o mar. O que o mar simboliza, irmãos? O mundo, as nações. Mas ele vai para o mar, mas ele não está no mar. Ele está no barco. O que é o barco, irmãos? É a igreja. Olha só o detalhe, a riqueza, irmãos, do que o Senhor faz. O Senhor não faz nada à toa, irmão. Ele vai para o mar, entra no barco, que representa a igreja, o mar são as nações, e começa a falar para um povo que está na praia, que está na areia. Irmão, isso é tremendo demais, irmãos. Isso aqui é um detalhe que tem que ganhar nosso coração. Amém. E certamente sedento, né, mãe? O povo sedento, mas... Diferente do povo da casa, né? Que já estava... Mas existe aquela questão, que a gente já falou, da síndrome de liderança. Que o povo, apesar de estar ali, eles esperam nos seus líderes, se vão aceitar o Senhor como Messias ou não. Se a liderança aceitar, tudo bem, a gente recebe. Mas se a liderança rejeitar, e eles vendo que o Senhor é o Messias. Porque o próprio povo falava, né? Aqui, ele tá vendo que ele está falando todos esses milagres aqui? Não é ele, Messias, que estava profetizado? E eu falava isso para a liderança, esperando uma resposta da liderança. E a liderança falava o quê? Falava mal do Senhor, que ele era guiado por espírito de Beelzebu. E o que o povo fazia? Seguia a liderança da época. Tanto é que foi o povo que gritou: crucificam, crucificam. Apesar de tudo que o Senhor fez, na praia ensinando, multiplicando os pães, o povo se fartando. Mas o povo, a nação como nação, o que aconteceu no capítulo 12, irmãos? Não foi só a liderança que rejeitou o Senhor. Foi a nação de Israel. No capítulo 12 foi a nação que rejeitou o Senhor. Então o Senhor vai para o mar, ou seja, vai para os gentios, para as nações, entra no barco e começa a falar ao povo por parábolas. Para quê? Para que ouvindo não entenda. Para endurecer o coração. Porque é um povo de dura serviço. Ele foi para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Rejeitaram a pedra de esquina, né? A pedra fundamental. O coração deles não gostava de ouvir a verdade, né? Sim. Não queria ouvir no coração de jeito nenhum. E lá em Romanos, mãe, vamos lá em Romanos, capítulo 10. Irmão, isso é rico demais, irmãos. Isso é muito rico, irmãos. Porque o Senhor, ele não é pego de surpresa em momento nenhum. Né? 10? Romanos, capítulo 10, versículo 19. No Evangelho segundo Paulo, né? Quando ele fala assim, Romanos 10, 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel?
Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Né? Todos os dias o Senhor estava ali com a nação de Israel, curando, fazendo milagres, libertando. Né? Ele se deu à nação. Mas agora o Senhor vai se voltar para nós, irmãos. Vai se voltar para os gentios. Para colocar a nação de Israel em ciúmes. Né? E a profecia diz que aquele, lá em Isaías que a gente leu, aquele povo seria espalhado por toda a terra. E durante 2000 anos, irmãos, desde o ano 70, a nação de Israel foi espalhada por todos os cantos da terra. Mas o Senhor falou que ficaria um toco. Um toco vai ficar ali. Um remanescente vai ficar ali. E em 1948, o que acontece? Esse toco começa a brotar novamente. Vamos lá no capítulo 11 de Isaías. Isaías capítulo 11. Porque lá em Romanos, irmãos, Paulo fala que Israel seria rejeitado, mas não para sempre. Ele seria rejeitado por um tempo, até que entrasse a plenitude dos gentios. Né? O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é diferente do tempo dos gentios. São dois termos que aparecem na Bíblia. O tempo dos gentios e a plenitude dos gentios. O que é o tempo dos gentios? Está lá em Daniel. O tempo dos gentios se refere ao governo dos gentios sobre a terra, que começa com Nabucodonosor, com aquela cabeça de ouro, e vai até os pés, com aqueles governos, né, que se sucedem. Roma, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, aquele reino dividido dos pés, com ferro e com barro, até o reino do anticristo. Esse é o tempo dos gentios, a era dos gentios. Agora, a plenitude dos gentios é outra coisa. A plenitude dos gentios é quando todas as gentes de todos os povos vão ser incluídos na igreja. Isso é a plenitude dos gentios. E quando chegar um número, que o Senhor sabe o número que é, dos gentios que entraram na igreja, então o Senhor vai voltar-se à nação de Israel novamente. Então aqui no capítulo 11 de Isaías fala o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então aquele toco que foi deixado, aquele remanescente que foi deixado, dele brotará um rebento. Brotará um renovo. Quando que esse renovo brotou, irmãos? Foi quando que ele brotou? Quando, meu filho? Jesus? Porque Jessé é o pai de Davi. Jessé é o pai de Davi. Então do tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi, sairá um rebento. E das suas raízes, um renovo. Quando é que veio esse rebento? Quando Cristo veio na sua primeira vinda. Ali veio o rebento. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca
e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então, nós lemos aqui até o versículo 4. Do versículo 1 até o versículo 4, essa profecia de Isaías está se referindo às duas vindas de Cristo. Tanto a primeira quanto a segunda. E por que isso? Porque parte dessa profecia já se cumpriu. Esse rebento já veio. Esse renovo já veio. Mas tem partes aqui que não aconteceu ainda. Aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó. Versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. O Senhor já fez isso? Ele ainda não fez isso. E continua assim, né? Ferirá a terra com a vara da sua boca. O Senhor fez isso na sua primeira vinda? Ele não feriu a terra. Ele veio trazer salvação. Ele não veio julgar, mas ele veio salvar. Então essa profecia aqui, ela está se referindo tanto à primeira quanto à segunda vinda do Senhor. E ele continua. E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Nós sabemos aqui, o Senhor está se referindo aqui, né? Com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Que perverso é esse? É o anticristo. É o anticristo. Né? Porque Paulo se refere a isso lá em Tessalonicenses. Vamos lá, 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 8. Segunda Tessalonicenses 2:8. Fala assim: então será de fato revelado o iníquo. Lá em Isaías fala o perverso, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aquela profecia do capítulo 11 de Isaías se refere tanto à primeira quanto à segunda vinda do Senhor. Mas o povo de Israel, quando o Senhor veio, voltando aqui a Mateus, eles não conseguiram discernir, irmãos, que aquela profecia de Isaías estava dividida. É como se nós víssemos no horizonte, distante, duas montanhas, certo? Quando a gente vê de frente as duas montanhas, parece que uma está do lado da outra, né? Porque a gente está vendo de frente. Mas quando a gente vai indo para a lateral, a gente vê que entre as duas montanhas existe uma distância. Essa distância, que é um vale, diz respeito a essa era parentética da primeira vinda do Senhor e da segunda vinda do Senhor. Que é essa era da igreja, que teve que ser incluída por quê? Porque Israel rejeitou o Senhor. Então teve que ser incluída essa era entre parênteses, que começou com a primeira vinda do Senhor, a descida do Espírito Santo, e nós fomos incluídos, irmãos. E estamos sendo preparados pelo Senhor para sermos achados por Ele na sua segunda vinda como uma noiva adornada por Ele. Amém. Se nós temos um trabalho hoje aqui, irmãos, é um trabalho de cooperar com o Senhor no crescimento do seu próprio caráter em nós. O tempo que nós temos de vida aqui, irmãos, nós que somos igreja, e eu faço uma pergunta para os irmãos, né? Na igreja existe brasileiro, irmãos? Tem brasileiro na igreja? Tem brasileiro na igreja, irmãos? Não tem brasileiro na igreja. Não tem. Na igreja, irmãos, não há bárbaro, nem cita, nem escravo, nem rico, nem pobre. Mas Cristo é tudo em todos, irmãos. Amém. Nós somos uma nação separada. Não é que nós não devamos participar do que acontece na nossa nação terrenal, não é isso. Mas nós temos que saber que nós temos uma pátria celestial. Nós somos peregrinos nessa terra, irmãos. Amém. Paulo, ele tinha isso plenamente claro dentro de si. Ele sabia que não era dessa pátria. Ele guerreava com armas celestiais.
Ele sabia que a guerra dele não era contra principados nem potestades. Não era contra carne nem sangue, perdão, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Certo? Paulo tinha isso claro com ele. Mas teve uma ocasião em que Paulo, ele quando foi preso, ele reivindicou a sua cidadania romana, não foi? Não lembra? Ele usou a sua cidadania romana. Ou seja, ele sabia de onde que ele era, sabia que a sua pátria era celestial, mas quando ele precisou, num determinado momento, ele usar a sua nacionalidade aqui nessa terra, ele usou. Então não é que nós devemos sair totalmente, não querer saber de nada do que acontece no nosso país. Não é isso. Nós não devemos ser omissos. Se nós temos uma oportunidade de participar de algo na nossa nação que vai ser bom para a nossa nação, nós não devemos nos isentar. Mas nós devemos ter claro, irmãos, dentro de nós, que o primeiro lugar nos nossos corações, o tesouro que deve governar a nossa vida, é a vida celestial, irmãos. Se a vida terrenal, de alguma maneira, vai atrapalhar a nossa vida com o Senhor, a nossa vida do Senhor tem que estar em primeiro lugar. Se de alguma maneira, política que seja, trabalho que seja, vai interferir, família que seja, vai interferir no nosso crescimento, irmãos, espiritual, nós devemos colocar isso de lado e decidir pelo Senhor. Porque assim como a nação de Israel foi rejeitada porque endureceu o coração, tem uma igreja que está lá em Apocalipse, capítulo 3, que é de Laodiceia, que o Senhor também está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, querendo ter comunhão. Imagina, o Senhor da igreja colocado para fora da igreja, irmãos. E o Senhor fala que é igreja, porque ele mandou a carta ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, assim como Israel foi rejeitado, lá em Romanos fala que nós, que fomos enxertados como uma oliveira braba, não achemos que nós também não podemos ser rejeitados. Porque Israel está para nós aí como exemplo, irmãos. Então, se algo nessa terra, se algo temporal for interferir na nossa vida eternal, irmãos, eu sei que é difícil. Muitas vezes nós nos pegamos assim, enredados, enrolados, entremetidos com coisas nessa terra, né? E a palavra nos dá vários alertas. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do reino, irmãos. E aquele soldado que se prepara para a guerra, não pode voltar atrás. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso é uma palavra muito séria. Porque nós, muitas vezes, nós que eu digo a igreja, os santos, os que nasceram de novo, os que são do Senhor, muitas vezes se envolvem com coisas nessa terra e se envolvem com a política de uma maneira e com políticos e com pessoas que a gente vê que não são confiáveis, tem um histórico que não é confiável, mas a pessoa vai lá e se envolve com aquele negócio e promove aquilo, né? E se esquece que a sua pátria é uma pátria eterna, que ele foi comprado, que ele é separado. Porque o que é a igreja? É os chamados para fora. Chamados para fora da onde, irmãos? Da onde? Igreja são os chamados para fora. Chamados para fora da onde, Alessia? Do mundo. Nós fomos chamados para fora do mundo, irmãos. Então tudo aquilo no mundo que nos atrapalha na nossa vida celestial e espiritual, como que nós devemos decidir se nós queremos participar do reino? Porque aquele que foi dado se dará mais ainda, né? Aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O reino de Israel tinha um reino. Eles tinham um reino. Mas o que o Senhor falou? O reino vos será tirado e será dado a um outro povo, a uma outra nação. E para quem que o reino foi dado, irmãos? Foi dado para nós. O reino foi dado para nós.
Para quem tem, lhe será dado. Mas para quem não tem, até o que tem, ou seja, eles tinham o reino. Mas eles não tinham nada. Porque eles rejeitaram o rei do reino. Imaginem. O rei foi confiado a você, o reino foi confiado a você, mas quando o rei desse reino chega, você rejeita o rei. Então esse reino vai ser tirado de você. Porque o Senhor mandou profetas, irmãos. Mandou profetas para Israel. Aquela parábola da vinha, né? Mandei trabalhadores para a vinha. Arrendei uma vinha para trabalhadores. E mandei profetas. Eles fizeram o que com os profetas? Matavam um, né? Perseguiam outro. E o que o Senhor falou? Mandarei meu filho. A eles respeitarão. O que fizeram com o filho? Vamos, matemos-los e tomemos posse da herança. Eles acham que rejeitando o rei, eles achavam, né? Que rejeitando o rei, teriam posse do reino. Não, irmãos. E conosco também não é diferente. Nós não podemos rejeitar o rei do reino, irmãos. Nós não podemos colocar o Senhor para fora do nosso coração. E como que nós colocamos para fora o rei do nosso coração? Como que nós podemos fazer isso, irmão? Né? Nós vimos isso lá no capítulo 5. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro está nessa terra, o nosso coração está nessa terra. Se o nosso coração está nessa terra, não está no céu. Se o nosso coração não está no céu, o rei não está no nosso coração. Não está dominando a nossa vontade. Não está dominando os nossos desejos. Então ele está para fora. Ele está do lado de fora da porta do nosso coração. Mas ele bate, irmãos. Ele bate, querendo governar o nosso coração. Aquele que abrir, eu serei com ele e ele comigo. Né? Então o que nos foi confiado, irmãos, não foi pouca coisa. Né? E voltando aqui para Mateus, e finalizando. Ainda não foi hoje que nós entramos nas parábolas. Nós temos que fazer esse preâmbulo, essa introdução, para entendermos o porquê que o Senhor falou por parábolas. Porque o povo rejeitou, o povo endureceu o coração. Então o Senhor vai confirmar esse endurecimento. Porque ele ouvindo essas parábolas, porque os discípulos não entenderam, irmãos. Nem os discípulos entenderam. Eles perguntaram, Senhor, explica-nos essa parábola. Então, para os discípulos em particular, ele explicava o que ele queria dizer com cada figura dessa. Mas para quem? Para quem cria no Senhor, irmãos. E para nós foi revelado esse mistério. Que privilégio. Enquanto as nações estão brigando, irmãos, por governo terrenal, governo passageiro, né? Eles mal sabem que uma pedra será cortada sem o auxílio de mãos e golpeará a estátua nos pés. Aleluia. E destruirá todas as nações dessa terra, irmãos. Aleluia. Todos os governos serão esmiuçados. E aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos crescerá e se tornará um monte. E governará para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia. Quem quer fazer parte desse reino, irmãos? Quem é que quer, irmãos? Isso é que está proposto para nós. Então, como que nós vamos nos enredar, nos embaraçar com as questões desse mundo? Com as questões familiares? Com as questões de governo? Com as questões de política? Irmãos? Perder tempo com essas coisas. Né? Só retomando aquilo que eu falei. Não é que vamos rejeitar tais coisas, porque são lícitas. São lícitas. Mas se isso vai tomar lugar no nosso coração daquilo que é eterno, aí nós temos que acender o sinal vermelho. Toda a questão é essa, né? Muitas vezes nós queremos conduzir nossa família por um caminho que é um caminho espiritual, que é um caminho eterno, porque nós temos olhos espirituais, nós temos a mente de Cristo. E é um caminho que as pessoas não entendem, não compreendem. E muitas vezes o parente vai vir
e vai rejeitar, vai chamar a tua atenção, vai te chamar de louco. Por que você está fazendo isso? Por que você está decidindo assim? Por que você está fazendo isso com seus filhos? E vai te rejeitar, e vai te criticar, né? E você vai ceder? Você vai ceder? Né? Você vai ficar temeroso porque está sendo rejeitado? Você vai caminhar com olhos espirituais, confiando no Senhor e naquilo que foi prometido. Essa que é a nossa questão, irmãos. Essa que é a nossa questão. Sermos vistos como loucos nesse mundo. O que aconteceu com Isaías? Ele pregou por 50 anos. O que aconteceu no final da sua vida? Diz a história, não está registrado na Bíblia, mas a história diz que ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado ao meio pelo povo. É aquilo que está lá em Hebreus. Alguns foram cerrados ao meio. Ele pregou 50 anos, chegou no final, foi cerrado ao meio. Porque tinham ele como louco. Né? E todos os profetas foram tidos como loucos. Irmãos. Foram rejeitados, foram mortos, foram perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. O reino é uma realidade, irmãos. O reino para nós já é uma realidade. E nós temos que viver na esfera desse reino. A nossa mente tem que ser ganha por essa realidade. E o Senhor, quando na sua vida, na sua volta, se Ele nos achar fazendo assim, o que vai acontecer conosco? Ele nos tomará para si. Seremos arrebatados. Se tivermos vivendo uma vida de reino. Se não tivermos vivendo uma vida de reino, nós seremos, como diz o filme, deixados para trás. Né? Então, irmãos, essa é uma palavra urgente. Por quê? Porque já estamos nos últimos dias. Aleluia. Digamos melhor. Digamos melhor. Estamos nos últimos minutos, né, Nelly? Vai alta noite. Irmãos, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja pode acontecer. Nós vamos entrar nas parábolas. As parábolas estão associadas com as 7 cartas de Apocalipse. Né? A gente sabe que as cartas do Apocalipse são cartas proféticas. São cartas históricas, mas também são cartas proféticas. Que falam da história da igreja. Assim como as parábolas falam da história da igreja. E falam numa sequência. É numa sequência cronológica, irmãos. Desde a primeira parábola e desde a primeira carta, até a última parábola e a última carta, é uma sequência cronológica da história da igreja. Em qual carta os irmãos acham que nós estamos? E em que parábola os irmãos acham que nós estamos? Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta ou na sétima? Em que parábola nós estamos, irmãos? Em que carta nós estamos, irmãos? Uma igreja que diz que está rica e abastada e que não precisa de nada. Será que nós não temos visto isso? Em que parte da estátua de Daniel nós estamos, irmãos? A cabeça já foi, que foi Babilônia. Os peitos de prata já foi também, que foi o Império Persa. O ventre de bronze já foi, que foi os gregos. As pernas de ferro é Roma. Roma já foi. Os pés de barro misturado com ferro, União Europeia. Os dedos, irmãos. Eu não vou entrar no detalhe, é muita coisa. Não, meu pé está indo também. Ou seja, estamos nos pés, na última parábola e na última carta, irmãos. Pouco tempo nos resta. Irmão. Será que hoje será a última reunião que nós vamos ter? Pode ser que seja. Amém? Amém. Glórias ao Senhor que seja, irmãos. Amém. Nessa terra, se for a última reunião que nós tenhamos, glórias ao Senhor. Porque estaremos reunidos para sempre com o Senhor na eternidade, irmãos. Amém. Então, se o coração dos irmãos puder queimar por isso, irmãos, queimar, né? A cada dia, seja no trabalho, seja na faculdade, seja cuidando de casa, 24 horas por dia, o coração queimar por essas coisas, irmãos, nós vamos estar fazendo o quê?
vigilantes. Vamos estar vigiando a todo tempo. Para que aquele dia não nos pegue de surpresa, porque virá como ladrão. Mas nós não estamos nas trevas para que aquele dia venha a nós como ladrão, certo? Estamos no Senhor. Então que o Senhor continue falando conosco. Vamos entrar na próxima reunião, se o Senhor permitir, em cada parábola, para entender cada parábola, associando isso a cada carta do Apocalipse. Não sei se os irmãos estão fazendo aquele trabalhinho de escutar aqueles áudios que a irmã Lucimar colocou no grupo, da história da igreja, ou ler o livro, né? Comprar um livro, ou pegar emprestado um livro sobre a história da igreja, para que nós tenhamos o melhor entendimento da história de que se refere às 7 cartas do Apocalipse. Né? Seria um trabalho muito bom. Então temos aí mais uma semana para nos dedicarmos a compreender. Então aqui o Senhor começa no capítulo 13 de Mateus, saindo de casa, indo para o mar e entrando no barco. E começando a proclamar o reino através das parábolas. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor.